Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do GNC, Gestão, Negócios e Conjuntura, um programa da Escola de Negócios em parceria com a Escola da Indústria Criativa da USCS, trazendo temas do nosso dia a dia para nos ajudar a entender os principais assuntos relacionados à gestão, ao mundo dos negócios e às questões econômicas da atualidade. Um espaço de reflexão, debates e que espera contar com sua participação direta por meio de nossos canais virtuais. O programa ocorre toda semana aqui na nossa Rádio USCS, contando com a presença de especialistas convidados para falar dos mais variados temas do mundo dos negócios. Não fique de fora desta. Meu nome é Volney Gouveia e convido a embarcar conosco neste debate sobre ESG. Venha e participe. E no programa de hoje falaremos sobre uma sigla, um acrônimo que está muito na moda, o ESG. Trata-se das iniciais em inglês de ambiental, social e governança. O ambiental se relaciona às práticas empresariais associadas à sustentabilidade, aquecimento global, emissão de gases, desmatamento, resíduos, eficiência energética e biodiversidade. O social está relacionado à responsabilidade social das empresas e os impactos que elas causam na comunidade e sociedade, como, por exemplo, direitos humanos, leis trabalhistas, segurança no trabalho, proteção de dados, diversidade de gênero, raça, etnia e desenvolvimento social. E a governança associada às políticas e processos empresariais da administração das empresas, como, por exemplo, conduta do alto escalão, auditorias, transparência, combate à corrupção. O tema ESG tem despertado o interesse de muitas organizações. Um levantamento do jornal O Valor, em conjunto com o Google Trends, identificou um aumento de 150% nas buscas pelo tema. O Brasil está entre os 25 países que mais buscam informações sobre o tema. Para falar sobre este assunto e muito mais, temos aqui a presença da professora doutora Raquel da Silva Pereira, professora dos cursos da Escola de Negócios da USCS e especialista em gestão para o desenvolvimento sustentável. Professora, seja bem-vinda e obrigada por aceitar prontamente nosso convite. Muito obrigada, professor Volney, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, o que devemos entender por gestão do desenvolvimento sustentável? Bem, desenvolvimento sustentável, como você mencionou há pouco na introdução, é um tema global, cada vez mais disseminado e cada vez mais comentado e buscado em função dos problemas que as ações antrópicas ocasionam, né? Então, o ser humano vem ocasionando diversos problemas e mudanças climáticas, mudanças na natureza, e essa busca pelo equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico é que vem trazendo toda essa necessidade de uma gestão dessas questões. Então, tanto a gestão pública para o desenvolvimento sustentável, quanto a gestão das organizações privadas e apoio também do terceiro setor para as questões de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Professora, você que é especialista nesse assunto, é uma curiosidade. Tem um debate na academia em que, de um lado, tem um grupo que acha que a questão ambiental ela não é tão grave assim, e que essas instabilidades climáticas estariam muito associadas a uma dinâmica da própria natureza que, de tempos em tempos, resolve nos pregar algumas peças, como chuvas intensas por um determinado período ou secas permanentes por um determinado período de tempo. E do outro lado nós temos aí a ciência que tem se debruçado sobre esse tema e que tem dito com todas as letras, né, que o planeta de fato está em risco. Como você vê esse debate hoje? Eu vejo que esse debate cada vez mais ele caminha para a comprovação desses dados, principalmente a partir de um trabalho que o IPCC faz, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que estuda tudo o que é publicado acerca do assunto
e solta um relatório anual mostrando o quanto a ciência avançou nesse quesito. Nesse sentido, esses relatórios cada vez mais vêm comprovando que as ações antrópicas é que estão causando esses problemas. Professor, e sobre o tema ESG em particular, como ele se insere nesse contexto de desenvolvimento sustentável? Uhum. O ISG, ele não é uma coisa nova, embora esteja bem alta na atualidade. Entretanto, ele vem numa evolução, vamos dizer assim, da questão da sustentabilidade, que é um termo que envolve necessariamente as 3 dimensões aí, que são a ambiental, social e econômica. E o ISG, ele vem trazendo quase que uma substituição da dimensão econômica em relação à governança. Ou seja, nós precisamos de governança para todas as questões trabalhadas no econômico, no social e no ambiental. A governança vem em alta agora porque os investidores cada vez mais olham e, assim, a legislação nacional e internacional vem pressionando para que os investidores sejam corresponsáveis com os empreendimentos para quem eles investem e emprestam dinheiro. Então, essa necessidade de gestão de riscos para evitarem riscos, porque a governança não só cuida da parte a questão da longevidade da empresa no sentido econômico, financeiro, mas também os riscos socioambientais que podem levar uma empresa a um escândalo, por exemplo, como nós tivemos recentemente aqui no Brasil, né? Mas também há questões que possam fazer com que a empresa perca valor ou até venha a deixar de existir. Infelizmente, em alguns casos que a gente vê recentemente, até a empresa precisa trocar de nome, porque aquele nome já ficou queimado no mercado. Então, o G do ISG, no caso da governança, vem nesse sentido, né? Então, sempre a questão econômica em primeiro lugar, porque se a empresa não der lucro, ela não vai conseguir trabalhar na dimensão econômica e na dimensão ambiental. Professor, ambiental e social. Uma curiosidade que eu tenho é sobre o grau de consciência do consumidor brasileiro frente às empresas que adotam práticas de sustentabilidade. Eu tenho uma impressão de que esse desconhecimento ele é generalizado. Aliás, a sigla ESG é uma sigla que está muito nos círculos, né, dos profissionais que tratam do tema. O tema da sustentabilidade em si se transformou numa agenda dos países de primeiro mundo. Né? Os países do primeiro mundo têm carregado essa bandeira e têm feito até pressões políticas para os países de desenvolvimento para que esses países adotem práticas de sustentabilidade nas suas políticas de desenvolvimento. Não é uma política do tipo chutando a escada. Agora que eu cheguei no patamar de desenvolvimento, eu agora digo que você deve adotar algumas práticas que eu não adotei na minha história. É só uma provocação, né? Porque o tema é bastante pungente, né? É interessante. Então, estou fazendo essa pergunta para você para contextualizar um pouco isso, né? Como é que se coloca esse debate dos países desenvolvidos hoje que estão com essa agenda e como o Brasil, em particular, que é um país de desenvolvimento, ele tem uma série de necessidades, né, de investimentos. Nós vamos continuar utilizando os combustíveis de origem fóssil, por exemplo, porque nós estamos num processo ainda de superação do nosso padrão de desenvolvimento. É possível a gente caminhar para uma agenda de desenvolvimento respeitando o social, respeitando o ambiental e, ao mesmo tempo, viabilizar esse modelo ESG na nossa sociedade? Veja bem, nós temos aí também anualmente as convenções internacionais que tratam desses assuntos. Então, por exemplo, na COP do Acordo de Paris, isso ficou muito claro, né? Os países desenvolvidos são aqueles que mais poluíram, que mais poluem e que mais desmataram no passado e que mais agrediram o meio ambiente.
Então, nesse Acordo de Paris de 2015, ficou muito claro que os países desenvolvidos têm as suas metas, assim como em 2012, no Protocolo de Quioto, já ficou dito que os países desenvolvidos tinham metas claras para trabalhar e os países em desenvolvimento não. Mas isso vem evoluindo, porque os países em desenvolvimento também têm alguma responsabilidade, e não só pelo passado, mas a preocupação com o que vem a ocorrer no futuro. Como é que isso vem sendo trabalhado? Mais recentemente, né, na última COP, na reunião de Glasgow, na Escócia, ficou estabelecido que os países desenvolvidos precisam também trabalhar com um fundo para poderem dar apoio financeiro, econômico para os países em desenvolvimento tomarem as suas ações de precaução com as questões socioambientais, mas também, desde o Protocolo de Quioto, também vinha isso, assim, um apoio tecnológico, uma capacitação das pessoas que estão nos países em desenvolvimento para que elas consigam entender os problemas e atuar de forma preventiva, não só corretiva. Perfeito, professora. Essa contrapartida ela é importante, né? Porque aí você garante, você preserva esses interesses que são, acomoda de alguma maneira esses interesses dos países de desenvolvimento por um ritmo de desenvolvimento socioeconômico mais rápido, mas contando com o apoio tecnológico dos países de primeiro mundo. Com certeza. Né? Então, apoio também, não só de grana, mas de capacitação, né? De tecnologia. De troca de tecnologia. Isso, sim. Né? Só desde 2004, a partir do relatório intitulado Pacto Global, Braço das Nações Unidas, o tema ESG vem ganhando abrangência global. Mas se as empresas buscam eminentemente o lucro no longo prazo, daí a importância da governança, que é um dos pilares do ESG, como compatibilizar este interesse com a responsabilidade social e ambiental? Certo. O Pacto Global, ele justamente saiu de uma reunião, né, da ONU, dos países signatários, que voluntariamente aderem a esse pacto e se propõem a estabelecer suas próprias metas e atuarem no sentido da responsabilidade social corporativa. Então, as empresas se envolvem, porque as empresas são as grandes poluidoras, não é? De uma forma geral, e elas se envolvem nessa questão do Pacto Global de forma a poderem se comprometer, né? Tem que ter um comprometimento, mas ainda é voluntário. Então, assim, nós temos, por um lado, as legislações que vêm avançando internacionalmente e também nacionalmente. O Brasil tem legislações muito boas. O que nós não temos, infelizmente, é fiscalização e punição correspondente à legislação. Mas legislação nós temos. Legal. Existe alguma relação entre o ESG e os ODS, aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? A adesão a estes protocolos é uma realidade abrangente ou apenas, abre aspas, cartas de intenções, fecha aspas? Bem, há cartas de intenções, mas também nós vemos muito comprometimento, né? Quando nós olhamos, por exemplo, os relatórios de sustentabilidade das empresas que conciliam aí a questão econômico-financeira, como você fez a pergunta anterior, acabam mostrando ali como é que eles conseguem equilibrar essas três dimensões. Então, primeiramente, sempre o econômico, porque se não há lucro, a empresa não sobrevive, não vai conseguir investir no social e no ambiental, mas os relatórios vêm mostrando e cada vez mais se comprovando isso, não só ficando no relatório, no papel, porque o papel aceita tudo, né? Uhum. Então, nós temos aí as acreditações também sendo feitas e tudo isso vai ao encontro dos ODS da ONU, né? Então, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram estabelecidos para funcionarem numa Agenda 2030, que envolvem esse período de 2015 a 2030, ou 2016 a 2030, perdão. E aí o que nós vemos é que nos relatórios as empresas já fazem também menção aos ODS, ou seja, elas têm ações, projetos, programas, políticas que vão
em acordo, em busca, né, da sustentabilidade, e ali elas já vão estabelecendo também qual dos ODS elas conseguem atender. E lembrando, né, professor, que esses ODS são 17 objetivos e 169 metas. Que perpassam vários temas da sociedade, né? Passando por pobreza, mobilidade, emprego, fome, indústria. Sim. Legal. Parcerias, porque sem as parcerias também ninguém consegue nada, né? Mas, assim, importante esses objetivos, porque a ONU dá um norte, né? Esses 17 objetivos são os prioritários, mas, claro, existem outros. São, assim, norteadores para as nações, para que as nações estabeleçam suas metas, também para que, a partir daí, os governos nas esferas federal, estadual, municipal, possam pensar nas suas metas, as empresas, enfim, chegando a todo tipo de organização. E lembrando, né, professora, que os países são signatários desses acordos, né, que a ONU ela não tem nenhum poder de sanção sobre os países que eventualmente não seguirem esses protocolos, esses acordos, né? Perfeito, é assim. Programa GNC repercutindo hoje o ESG, sigla que trata das práticas de sustentabilidade social, ambiental e empresarial, empreendidas por empresas e governos. Voltamos em 1 minuto para o segundo bloco. Fique com a gente. Conhecimento, a melhor ferramenta para transformar a sua vida. E nós, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sabemos disso. Os novos tempos demandam inovações e nossa missão é ajudar o estudante a encontrar um mundo de possibilidades. Com mais de 30 cursos de graduação e programas de pós-graduação nas modalidades Lato e Stricto Sensu, oferecemos todo o suporte necessário para que você consiga atingir os seus objetivos. Unindo mais de 50 anos de tradição com modernos recursos e metodologias, sabemos que o nosso sucesso depende do fator humano. Temos um corpo docente formado e preparado para ensinar e ajudar a vencer desafios. Nosso papel é incentivar e ampliar horizontes. Conciliamos sólidos conceitos teóricos com a prática profissional aplicada ao longo do curso superior, por meio do programa de iniciação científica e também projetos de extensão universitária, deixando assim o estudante preparado para o mercado de trabalho. E para tornar tudo isso possível, temos uma infraestrutura de ponta à sua espera. Ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura e conhecimento transformam vidas e podem transformar a sua também. USCS, faça a sua melhor escolha. Seguimos falando do ESG e seus impactos para as empresas e sociedade. Hoje com a presença da professora doutora Raquel da Silva Pereira. Professora, como você vê a questão ambiental no Brasil hoje e de que forma ela pode ser fonte de desenvolvimento do país? Pergunto isto porque hoje muitos fundos de investimento internacionais têm colocado condicionantes para a realização de investimentos no país. Perfeito. A questão do ISG e a questão ambiental no Brasil, ela é bastante discutível, né, ampla. Então, assim, acho que muitos avanços estão ocorrendo, como, por exemplo, uma legislação que nós temos aí de 2012, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque resíduos também é um grande problema para a humanidade. Nós estamos gerando cada vez mais resíduos e cada vez menos sabendo o que fazer com eles. Mas aí vem uma teoria aí de economia circular muito importante, não é? E essa economia circular vem trazendo avanços significativos. Então, assim, ajuda a resolver muitos dos problemas, não só esse, nós temos vários outros, como muito se discute aí fora a questão do desmatamento, né? Mas, em relação ao que vem avançando, acho que vem avançando bastante. Acho que nós temos, como eu disse, legislação interessante, legislação boa para muitos quesitos, mas, infelizmente, ainda falta fiscalização e punição.
Professora, nesse momento no qual o Brasil vive, em torno de muitas polêmicas envolvendo a Amazônia, a proteção da Amazônia e do nosso bioma, de que maneira esses conflitos políticos eles atrapalham objetivamente esses fluxos de investimento? É fato que o Brasil deixa de receber esses fluxos de investimento em razão desses ruídos internos em torno da Amazônia? Ruídos internos e externos, né? Eu acho que deixa, sim, de receber investimentos, mas temos caminhado para isso, né? Porque o próprio ISD, né, a sigla, já forçando um pouco a governança, ajuda nesse quesito. Então, assim, à medida em que as empresas e o governo tenham esse olhar, né, para gestão de riscos, eu acho que a gente consegue mapear, né, fazer uma matriz de materialidade, trabalharmos esses aspectos de uma forma assim, você ter um diagnóstico, a partir desse diagnóstico você estabelecer metas, objetivos, porque antigamente nós trabalhávamos muito na parte conceitual. Então, as discussões no passado, elas eram conceituais em relação ao que vem a ser sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e etc. Hoje não, hoje nós já discutimos isso, agora nós temos que trabalhar em cima de indicadores, de metas, de objetivos e percebermos se há avanço ou retrocesso. E temos avançado. Temos avançado. Eu sou otimista e vejo avanços, vejo sim. Muito importante, professora. Aliás, uma pesquisa da Global Network mostra que 85% dos executivos do setor financeiro apontam que no futuro breve o foco das preocupações será com temas ESG. É preocupação socioambiental ou apenas uma estratégia de mercado para se buscar novas oportunidades de negócios? Eu vejo que as duas coisas caminham paralelamente, né? E também não vejo que seja uma coisa de futuro, já é agora, já é real. Então, assim, todo mundo já está olhando para isso, né? Tanto a parte pública quanto a privada, e o terceiro setor ajuda muito nesse sentido na vigia, vamos dizer, né? na denúncia, quando algo se percebe em relação a isso. Então, eu vejo que não é uma questão de futuro, eu vejo que é uma questão atual. Pesquisa da Global Network mostra que 85% dos executivos do setor financeiro apontam que no futuro breve o foco das preocupações será com temas ESG. É preocupação socioambiental ou é apenas uma estratégia de mercado para se buscar novas oportunidades de negócios? Ambas as coisas. Eu vejo que essas coisas caminham paralelamente, como eu disse, né? Assim, não dá para pensar em sustentabilidade sem pensarmos no econômico, social e ambiental. E é claro que o econômico vem na frente e que essas organizações todas só vão investir se, de fato, tiverem retorno. Senão, não terão interesse. Mas também acho que não é uma coisa de futuro, né? Não é uma coisa para o futuro. É algo que já acontece na atualidade. E não vejo como um tema e preocupação futura, e sim já atual. Professora, atenta a essas movimentações, essas transformações recentes, a universidade está sempre buscando compreender esses fenômenos e, obviamente, adequar os seus cursos e a sua proposta de ensino a essas novas tendências. Quais são as oportunidades profissionais que se abrem com o ESG e sua expansão dentro das organizações? Como os nossos estudantes, por exemplo, podem se atentar a essas oportunidades? Como eles fazem isso? Qual é o caminho para aqueles que têm interesse nesse tema? De que forma eles podem se especializarem? De que maneira eles podem se aperfeiçoarem para atuar nesse segmento? Bem, eu entendo que a sustentabilidade, diferentemente do que ocorria no passado, que você tinha lá um departamento específico para cuidar disso numa empresa ou num órgão governamental, ela, na atualidade, ela está já em todos os órgãos, todos os setores e, portanto, envolvendo todas as profissões. Todo profissional da atualidade, né, acho que, assim, por uma requisição do mundo contemporâneo, ele tem que entender da questão da sustentabilidade. Ele pode até dizer que não se preocupa tanto ou não gosta, mas para ser um bom profissional, ele precisa entender também dessa questão, porque envolve desde o projeto de um produto, de uma embalagem,
desde o planejamento, o design de alguma coisa que vai ser feita, até a entrega e depois ainda na logística reversa, né? Não só na entrega, na venda, mas depois que o consumidor adquiriu, utilizou, isso não pode mais ser jogado no meio ambiente. Tem que ter um retorno, tem que ter a volta. Então, envolve todos os profissionais de todas as áreas, da área da saúde, da área da educação, da área da administração, dos negócios. Eu vejo em todas as áreas. Na verdade, existe uma exigência de formação multidimensional, multidisciplinar. Você citou o caso da economia, da logística reversa. Nós temos um caminho longo ainda, né, para perseguir até que nós consigamos, por exemplo, chegar num ponto no qual a empresa que vendeu o produto é a mesma empresa que recolhe o resíduo gerado, por exemplo. Né? Então, nós temos um caminho longo ainda. Né? Legalmente falando, isso tudo já está estabelecido. Né? Então, tem essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, aí, por exemplo, de 2010, que agora acabou de receber por decretos a regulamentação, e nós temos, por exemplo, a parte governamental, as prefeituras que precisam encerrar os lixões, trabalhar agora com aterros sanitários, pelo menos. E a logística reversa conta muito também, não só com a informação, conscientização do cidadão, mas com catadores, né? Os catadores trabalham muito nesse sentido de fazer a triagem dos materiais, trazerem de volta na logística reversa para a economia circular. E é uma grande oportunidade de geração de emprego e renda. Com certeza. E atinge exatamente os objetivos sociais da sigla ESG. Também, né? É isso mesmo. Professora, e para finalizar, quais as dicas preciosas para aqueles que têm interesse em trabalhar nesta área? Qual o perfil do profissional que atua nesta área e de que forma os cursos da USCS, por exemplo, podem ajudar aqueles que têm interesse no tema? Eu vejo que a USCS vem trabalhando nessa questão, vem inserindo esse contexto também da sustentabilidade nos seus cursos, nos seus conteúdos programáticos, na graduação e na pós-graduação, lato e stricto sensu, né? Mestrado e doutorado também. E eu vejo que os profissionais, eles precisam... Bom, a informação hoje em dia tem em todo lugar, mas precisam conhecer um pouquinho mais a fundo, saberem exatamente separar aquilo que é científico do que não é, né? Do que a gente recebe e nem sempre tem fundo científico, mas o profissional tem que ter essa competência, ele tem que entender disso, não importa se ele é advogado, engenheiro, se ele é administrador, contador, enfim, todos precisam trabalhar nesse sentido. E eu vejo que a USCS também vem avançando nesse quesito, não só dentro dos próprios processos da instituição, mas na formação dos seus alunos e professores. Presença da professora doutora Raquel da Silva Pereira, explicando de forma simples e didática o mundo ESG. Você tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão de tema, gostaria de interagir com os nossos convidados? Acesse nossos canais e registre sua participação. Lembramos que todos os temas tratados aqui são discutidos nos cursos da Escola de Gestão e Negócios. Acesse nosso site e conheça os mais de 10 cursos das áreas de negócios: administração, economia, contabilidade e tecnológicos. Venha fazer parte da nossa universidade. O programa GNC fica por aqui e já antecipamos o convite para o próximo programa. Venha conosco, esteja conosco. Tchau.